Entre os principais fatores da independência dos povos afroasiáticos, podemos citar a luta dos nativos da África e da Ásia contra os dominadores europeus, o enfraquecimento das potências europeias em razão das perdas sofridas durante a Segunda Guerra. Várias delas tinham colônias na Ásia e na África. A solidariedade dos países recém-libertos na Conferência de Bandung, realizada na cidade de Bandung, na Indonésia. 29 países independentes se autodenominaram Terceiro Mundo, declararam-se não aliados, ou seja, neutros na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e prometeram apoiar as independências na África e na Ásia. No século XIX, a Índia era conhecida como a joia mais preciosa da coroa britânica, tal a grandeza do lucro obtido pelos britânicos no país. No início do século XX, a resistência indiana à dominação britânica passou a contar com a liderança de Mohandas Gandhi, 1869-1948, mais conhecido como Mahatma Grande Alma. Para enfrentar a dominação inglesa, Gandhi Popes liderou a resistência pacífica, uma tática de luta baseada na desobediência civil, ou seja, os indianos eram incentivados a não usar e nem comprar produtos ingleses e desobedecer às leis dentro da própria Índia e não pagar impostos, como por exemplo sobre o sal. Pressionado pela resistência indiana e abalada pela crise decorrente das perdas sofrida com a Segunda Guerra Mundial, o governo inglês aceitou negociar com os indianos. Assim, em agosto de 1947, surgiram dois países independentes, a Índia, da maioria, um país separado de nome Bugasti. Na África, as lutas pela independência também foram estimuladas pela negritude e pelo pan-africanismo. A negritude foi um movimento político-literário nascido nos anos de 1930, cujos principais representantes eram o senegalês Leopoldo Senghor, primeiro presidente do Senegal, e Aimé Césaire, natural da Martínica. Ambos escritores e poetas, eles rejeitavam a dominação colonial francesa, denunciavam o racismo, enfatizavam a necessidade de solidariedade entre os negros. A ideia central desse movimento era de que os africanos e seus descendentes tinham um patrimônio cultural comum, daí a necessidade de estreitamento e trocas culturais entre eles. O pan-africanismo, por sua vez, era um movimento político que também criticava o racismo e defendia a necessidade de união de todos os africanos e seus descendentes para liberar a África de seus opressores, os dirigentes coloniais brancos. Diferentemente da negritude, porém, o pan-africanismo conseguiu enorme popularidade entre os povos negros da América, Europa e África. Em 1945, o número de países africanos independentes era muito reduzido. Nos 30 anos seguintes, a maioria dos países africanos tinha conseguido sua independência. Nas terras da África Oriental Inglesa, que incluiu o Quênia, os africanos viviam uma situação de extrema pobreza. No interior, as melhores terras pertencentes aos Kikuyu tinham sido usurpadas pelos ingleses na maior cidade, Nairobi. Os ingleses mantinham os africanos segregados em bairros afastados do centro e reservavam a eles os piores serviços. Assim como ocorreu em Gana e no Quênia, no Guiné Francesa, as lutas pela independência também foram conduzidas por um líder de prestígio, Sékou Touré. É um partido organizado, o Partido Democrático da Guiné. Mas o caso da Guiné Francesa é peculiar. Em 1958, o governo da França, liderado por Charles de Gaulle, adotou uma nova estratégia para manter o controle sobre suas colônias africanas. Propôs um referendo, ou seja, os africanos que viviam sob o domínio francês foram perguntados se quiseram ou não fazer parte da comunidade francesa. Sob a liderança de Sékou Touré, a Guiné foi o único território da África francesa que disse não à francesa, e com isso obteve a sua independência em 1958.
Eleito presidente da República da Guiné, em 1959, Sékou Touré permaneceu no cargo até sua morte, em 1984. Com um território 80 vezes maior que a da Bélgica e situado no coração da África, o Congo foi inicialmente propriedade particular do rei Leopoldo I. Depois passou à administração da Bélgica. Rico em cobre, zinco, manganês, urânio e diamante, o Congo atraiu poderosas campanhas internacionais como a Unilever e a Campanha Mineira do Alto Katanga, que exploravam suas riquezas em troca do baixíssimo salários pagos aos congoleses. Mas o projeto Lumbumba uniu os holandeses e tornou-se os Estados marcial. Prosperou-se como apoio aos Estados Unidos, rica província Katanga moveu uma guerra prática contra as forças Lumbumba, que por sua vez recebia ajuda da União Soviética. Na África portuguesa, vinda os africanos também marcada com intensa exploração. A planos, por exemplo, trabalhava para portugueses a plantações, cana-de-açúcar, milho, café, amendoim, nas minas de antes ou cidades em que troca basicamente sua roupa, comida, que se melhores empregos reservados aos portugueses vindo da metrópole. Em 1930, esse sistema de trabalho foi substituído com o sistema contrato, por meio do qual o governo português prometia ficha aos salários africanos, respeitar as suas costumes, valores, mas no interior isso de pouco adiantou-se. A autoridade era próprias com colonos portugueses nas décadas seguintes, perencista da operação colonial. A violência da PIDE, polícia política e regime salarista provoca um aumento da resistência colonista dentro da África. Verde Guiné-Bissau. No mesmo ano surgiu MIPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, que logo passou a liderar por Agostinho Neto em 1962. Eduardo Molac mudou Fremino em frente à libertação monárquica. Durante mais uma década, essa força africana, inspiração social, guerra contra números bem armadas, trocas portuguesas. Em alguns países africanos independentes, como na Rodésia e na África do Sul, os nativos tiveram de lutar contra a opressão de regimes segregacionais. A África do Sul, país rico em recursos minerais, era habitada por povos negros como os bosquimanos, os xoxas e os zulus, e por descendentes de holandeses e ingleses, cerca de 15% da população. Essa minoria impôs à maioria negra uma série de leis segregacionais. Em 1911, diante disso, os negros liderados por Zulu Pixel K fundaram no ano seguinte uma organização para lutar por seus direitos, o Congresso Nacional Africano, CNA. Em 1948, a minoria branca decidiu oficializar o apartheid, regime segregacional que obrigava os negros a morar em lugares separados dos brancos, a frequentar escolas, praias e restaurantes só para negros e andar constantemente com um passe de modo que a polícia pudesse controlar seu deslocamento. Eram proibidos também de possuírem terras em 87% do território nacional, apesar de serem muito mais numerosos do que os brancos. Alguns anos depois, a polícia atirou contra as crianças e os jovens que marchavam vestidos com seus uniformes escolares. 170 crianças foram mortas no episódio que ficou conhecido como Massacre de Soweto.
O fato chocou a opinião pública mundial. Alguns países passaram a boicotar economicamente a África do Sul, e a ONU determinou a proibição da venda de armas ao país. Apesar da opressão externa e interna, o governo sul-africano só anulou a maioria das leis do apartheid em 1990. Nelson Mandela foi libertado da prisão e o CNA recuperou a legalidade. A Constituição foi alterada e os negros passaram a ter os mesmos direitos civis e políticos dos brancos. Em 1994 ocorreram as primeiras eleições com a participação dos negros na África do Sul. Mandela foi eleito presidente da República e, com o apoio da maioria do parlamento, conseguiu aprovar a Lei dos Direitos sobre a Terra, que restituiu às famílias negras e as terras que lhe tinham sido usurpadas havia décadas.